Mas ao contrário, era uma cegueira espiritual que ele estava naquele momento. Aí eu quero trazer para nós uma reflexão. E quem é, nos dias atuais, que tira as escamas dos nossos olhos? Porque lembremos, o tema do nosso simpósio é: Senhor, que queres que eu faça? A gente já viu que a gente precisa levantar e a gente precisa entrar na cidade. A gente precisa, ao levantar, é fazer algo, é não ficar caído, é não ficar no desânimo, não ficar acomodado, certo? Mas se movimentar. E a gente já viu também que entrar na cidade quer dizer andar, aprender, trabalhar, ter coragem, fazer o diferente. Mas, da mesma forma que Ananias vai mostrar os escritos, depois ele vai ter conhecimento com Gamaliel, ele vai ter todo o conhecimento. E para nós, quem é que tira as escamas dos nossos olhos? Quando a gente teve a luz da reencarnação, a gente sabe que nós fomos preparados desde o mundo espiritual para essa nossa nova existência. Quer dizer, a gente já começava a ter as escamas dos nossos olhos tiradas. Mas e agora? Neste momento, quando nós estamos aqui dentro do Centro Espírita, Irmãos de Boa Vontade, nessa oportunidade de estar fazendo parte de um seminário, a oportunidade de estar fazendo todo um acompanhamento das comemorações dos 67 anos, estudando versículos, itens das cartas de Paulo. Quem é que está tirando as escamas dos nossos olhos? A gente precisa parar para refletir sobre isso também. A cada dia das nossas vidas, quando nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, como a gente comentava até terça-feira aqui, quando nós estamos todos nós juntos, ovelhas, naquele nosso, vamos dizer assim, rebanho, né? Uma de nós sai e vai seguindo o seu caminho. O pastor não vai atrás daquela ovelha perdida. Quem é que ele manda atrás? O cão. É o cão que vai atrás. Simbolicamente, o cão, o cachorro que vai atrás é o quê? O sofrimento, é a dor. Então, quando a gente tem essa dor por estar esta ovelha desgarrada, esta ovelha perdida, a quem a gente recorre para tirar as escamas dos nossos olhos? Essa é uma reflexão que eu quero fazer também hoje aqui à tarde. É Jesus. E agora, na atualidade, a gente não precisa mais só fazer a pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Mas a gente também pode, com Kardec, à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita, ter essas respostas com muito mais facilidade, chegando muito mais próximo ao nosso entendimento, porque agora nós não estamos mais naquele período onde a ignorância da gente era tão grande. Agora nós já temos um certo grau de amadurecimento, um certo grau de preparação evolutiva para que a gente desperte as nossas necessidades espirituais. Nós não podemos mais dizer que somos criancinhas, bebezinhos caídos, não. À luz da doutrina espírita, com o conhecimento que a gente já tem, a gente já sabe que uma das nossas asas vem progredindo, que é a asa da intelectualidade. A doutrina dos espíritos, à luz dos livros psicografados por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco,
Ivônia Pereira, Raul Teixeira e muitos outros, já nos ajudou a fazer essa asa da intelectualidade, desenvolvendo a nossa inteligência. Mas e a nossa outra asa? O que é que nos falta para que a gente desenvolva melhor essa asa? Porque o próprio Paulo nos alertou: sem amor eu nada sou. E já nos anunciara Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, as escamas dos nossos olhos atualmente são retiradas dia após dia pela doutrina espírita. Muitos de nós poderemos dizer que nem escamas temos mais. O que é que a gente ainda tem? Rebeldia, revolta, preguiça. Esses são, sim, detalhes que nos atrasam e atrapalham no nosso desenvolvimento. Por quê? Eu trouxe, inclusive, para poder ler para todos, para não esquecer nenhum detalhe. Emmanuel nos diz assim: não só no trabalho do dia a dia, na seara do Cristo, essa pergunta deve ser feita. A pergunta de: Senhor, que queres que eu faça? Ela se encaixa perfeitamente nas provas e nas expiações em que todos nós nos deparamos durante toda a nossa vida. Nos momentos de dificuldade, perguntemos também a Jesus e agora a Kardec: Senhores, o que quereis que eu faça? Nesses momentos, a resposta será sempre a mesma. Olhem só: não tenha medo, pois nós estamos contigo. E aí eu posso até abrir muito mais o leque. Pelo nosso conhecimento que já temos, o nós, que eu coloquei aqui para chamar a atenção com letra maiúscula, é nós bem grande. Pois que são todos os nossos anjos da guarda, amigos espirituais, guias que nós temos, esses nossos amigos espirituais que nos acompanham e que querem o nosso bem, e que nós não nos lembramos de ligar a eles com uma prece, fazendo uma leitura do Evangelho, terminando e fazendo uma prece e perguntando: amigos, que quereis que eu faça agora? Me orientem para que eu saiba o caminho correto a seguir. E se nós pararmos para refletir, o nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, está recheado de preces que nos ajudam, que nos ensinam a gente poder se ligar a cada um deles fazendo essas orações. E tendo então uma melhor sintonia para que a gente possa ser inspirado pelos amigos espirituais. Vejam, a gente não precisa ter medo. Nós não estamos sós, caídos no chão, na estrada de Damasco da nossa vida. Ao contrário, como diz a mensagem Pegadas na Areia, eles estão nos carregando. Eles nem deixam que a gente caia no chão. Eles nem deixam. Eles carregam a cada um de nós. E se nós pararmos para pensar bem direitinho, eu tenho certeza que mais de um aqui terá momentos de relatos, como Sheik relatou, de que podia não estar naquele momento pensando, mas aquele homem que chega mostrando o caminho, ele está
está mostrando que nós não estamos sozinhos, estamos bem acompanhados. Tenha fé, tenhamos fé, tenhamos essa fé que é muito próxima dessa nossa esperança, que não pode deixar de existir na nossa vida. A esperança de esperançar, que é de agir, de fazer alguma coisa. Não é a esperança de estar pensando na boa sorte que um trevinho de 4 folhas vai dar. Porque boa sorte, na realidade, sorte não existe apenas por existir assim. Mas existe quando você tem fé e acredita fazendo a sua parte. Vai ter um concurso, você se prepara. Vai ter uma operação, você faz a sua parte, procurando os médicos, fazendo os exames, tomando as medicações, cuidando da sua saúde, para estar bem para a cirurgia que vai fazer. E não dizendo, não, seja o que Deus quiser. A fé é com essa esperança que ela caminha de mãos dadas. Em tudo dai graça. Por quê? Tudo que nos acontece, mesmo quando a gente pensa que é um grande mal, podemos ter certeza, é um bem que ali está, pois está sendo um bem para o nosso espírito. Por isso, paremos de ser aqueles que reclamamos, aqueles que ficam mendigando pelo que os outros escutem as nossas reclamações, as nossas falas, mas ao contrário, em tudo dai graça e sempre lembremos, alguém poderá estar em pior situação do que a nossa. Nós poderíamos estar em uma situação ainda mais difícil. Em tudo dai graça. E lembremos, à luz da doutrina espírita, quando tira a escama dos nossos olhos, lembrando, nós não somos vítimas. Nenhum de nós aqui sofre por algo que não precise sofrer. Todos nós sofremos por uma necessidade evolutiva que temos de espíritos que somos. E muitos de nós recalcitrantes. Estamos errando na mesma situação que antes já falhamos novamente. Por isso demos graça. Poderíamos estar pior. Poderia ser uma situação ainda mais difícil, pois tudo é cura. Até a doença, minha gente, é cura. Não é cura para o corpo físico, mas é cura para o nosso espírito. E é ele que é de grande valor para nós, porque nós não somos corpo físico. Nós temos um corpo físico. E como alguns gostam de dizer, nós temos espírito. Não, nós somos espíritos. Cada um de nós, imortais, carregando as nossas bagagens existenciais, carregando as nossas bagagens de aprendizagens positivas e negativas, intelectuais do bem, mas intelectuais do mal. Ainda somos espíritos imperfeitos. Então, tudo que nos acontece é cura para os nossos espíritos, porque é aprendizagem para cada um de nós. Em verdade, tudo é aprendizado, tudo é evolução. O mal que nos acontece, bem vivido, como nos diz o Evangelho, bem e mal sofrer, é aprendizado para que a gente saiba viver melhor,
para que a gente saiba tirar do mal o bem que a gente precisa para crescer. Como espíritos que somos, cada um de nós. E é dessa forma que cada vez mais a gente sobe um degrauzinho. Quando alguém pensa que naquele momento que a gente diz que Saulo estava perdido e entrou em Damasco, na realidade é porque ele desceu do degrau do orgulho, ele desceu do degrau daquele homem velho que ele estava, daquele degrau de homem vaidoso, caprichoso, e subiu, não é desceu, mas ao contrário, subiu para o degrau da humildade, daquele homem que sabia que naquele momento ele nada sabia do cristianismo, que ele estava precisando se abrir para os novos conhecimentos. Então, quando a gente acha que ele estava baixando-se ou rebaixando-se, não foi um rebaixamento, mas ao contrário, ele estava subindo em evolução. Para nós que temos o conhecimento espírita, é fácil a gente entender. Mas para aqueles que naquela época não tinham, era difícil entender. Por isso que o amigo não aceitou na sua casa. Por isso que muitos de nós, queridas irmãs e irmãos, ainda nos dias de hoje, não entendem por que é que nós estamos no centro espírita no sábado à tarde. Por que é que a gente vem com prazer à casa espírita? Por que que pra gente não é obrigação estudar ou trabalhar voluntariamente, sem cobrar nada? Ao contrário, se doando, eu dou o bolo e compro o bolo. Porque é esse que é o nosso trabalho voluntário. E muitas pessoas lá de fora não entendem. Porque é que nós estamos nesse patamar de evolução. As pessoas muitas vezes, ao contrário, ficam sem entender e nos acham diferentes, tolos, bobos. Mas você vai deixar de fazer isso ou aquilo no sábado à tarde? Porque dão mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Então, que cada um de nós tenhamos resignação e fé para passar pelas dificuldades com a paz no coração de quem nunca está desamparado. Por isso, queridas irmãs e irmãos, é tão importante estarmos numa casa espírita. Por isso que não existe espiritismo sem uma casa espírita, sem um centro espírita. Porque aqui juntos é que um fortalece o outro. Aqui juntos é que a gente vive e convive esse amor que Paulo e que Kardec, à luz da doutrina espírita, nos ensina. Nós não poderemos estar apenas no movimento espírita, porque então é só teoria. Aqui é que está a prática. Quando você vem para o trabalho, quando você vem para assistir à reunião, porque aqui você está sendo ajudado espiritualmente, mas também está ajudando aos amigos espirituais que estão precisando de cada um dos nossos fluidos, que nesse momento estão servindo como medicação para eles. É aqui que a gente trabalha no passe, é aqui que a gente trabalha na evangelização. É aqui que se trabalha numa sopa, numa exposição, numa prece. É o centro espírita sendo a nossa oficina de evolução. É claro que o lar, que o trabalho lá fora também é,
mas aqui é o mais fácil para nos ajudar e nos dar forças, para que a gente saia daqui recarregados, não as pilhas materiais, mas sim as nossas pilhas espirituais, como as escamas dos nossos olhos que são retiradas. As tarefas são aquelas mesmas que Paulo empreendeu com tamanha dedicação, com amor e com coragem. Queridas irmãs e irmãos, vamos lembrar daquela parábola das bodas. Bem rapidinho, vamos pensar. O Senhor manda o seu servo convidar as pessoas para as bodas, ninguém veio. Aí o Senhor manda de novo na outra hora para chamar mais alguns para convidados para vir para a ceia, para a festa, ninguém veio. Na última hora, vai lá, vê se tem alguém andando por ali, chama aquele que estiver lá, mesmo que ele esteja sem roupa, sem estar preparado, sem ter nada, chama ele, vem, traz para cá. E aquele que estava ali esperando, é ele quem é trazido, é o trabalhador da última hora. E ele vem, e ele faz parte das bodas, e ele recebe o banquete. Somos nós, cada um de nós, os espíritas que estamos recebendo essa oportunidade, essa festa que estamos fazendo parte. Nós não podemos dizer, queridas irmãs e irmãos, que não estamos vivendo numa festa. As bodas que estão acontecendo no mundo de transição, onde vocês vê que tem gente achando que tudo é prazer, onde você vê que tem achando que tudo é festa, queridas irmãs e irmãos, nem todos estão como nós, atentos a vir para ser os convidados das bodas. E nós aqui estamos preparados para participar. E estejamos atentos para essas nossas bodas, cada um de nós. E então a tarefa de Paulo que ele fez com tanta dedicação, amor e coragem, é a nossa tarefa nos dias atuais. Divulgar o conhecimento que nos foi confiado. Mas a gente apenas não divulga como eu estou agora falando, expondo. A gente divulga com o nosso exemplo, com a nossa prática diária. Quando no nosso local de trabalho, alguém que nos conhece e vê que nós temos uma atitude diferente, já chega perto e pergunta: tu é espírita, é? Pode notar, queridas irmãs e irmãos, a pessoa não pergunta qual é sua religião, não. A pergunta vai logo certa: você é espírita, é? Porque sabe que tem que ter um procedimento, um comportamento, uma atitude de vida diferente. É isso, queridas irmãs, que Paulo fez da sua vida com dedicação, com amor e com coragem. E que Jesus e que Kardec espera de cada um de nós espalhar por toda parte o consolo da doutrina que renova. Nós temos que levar essa renovação que o Espiritismo pode dar para as pessoas. Os suicídios que estão acontecendo, os sofrimentos das pessoas perdidas, das vidas vazias, não podem, queridas irmãs e irmãos, passar pelo nosso lado sem que a gente faça algo. Não. Se você está convivendo com alguém, você tem por obrigação moral, pelo amor que você aprendeu com Paulo, com Jesus, com Kardec, de tentar orientar. Se a pessoa não aceita, aí é ela, com ela mesma. Mas você fez a sua parte. Você tentou orientar. Cuidemos desse aspecto. Explicar que o Espiritismo não exige iniciação. Ninguém precisa
precisa passar por curso nenhum para ser espírita. O que é que nós precisamos? Aquela primeira questão que a gente disse quando Jesus disse: levanta-te, querer, ter vontade, vir ao centro. É isso que a gente tem que explicar. Nem exige iniciação, nem exige, queridas irmãs, nenhum sacrifício de ninguém. Nunca faça nada que te dê sacrifício. Doutrina espírita tem que nos dar prazer pelo amor que a gente tem de estar aqui. Isso sim, não se embaraça em dogmas. Nós não temos dogmas, nenhum tipo de sacerdócio. Ao contrário, nós não pregamos isso. Nós não temos nenhum sacramento, nenhum tipo de sacramento. Então nós não vamos usar roupas, nós não vamos apagar as luzes, nós não vamos ter que seguir rituais, nós não vamos ter que vir, queridas irmãs e irmãos, aplicar passe com roupa A, com roupa B, com isso, com aquilo. Por favor, se nós vamos em uma casa que está fazendo isso, a gente não julga, não censura, mas também não sai acreditando que aquilo ali é espiritismo. Não é. São rituais que as pessoas querem inventar para poder chamar a atenção. Porque, infelizmente, tem muita gente que, ao invés de querer a qualidade no centro espírita, quer a quantidade. E ainda acha que com esse tipo de ritual traz adeptos às casas espíritas. Nós não devemos fazer isso. Não é isso que a doutrina espírita espera de cada um de nós. Doutrina espírita não ilude com vãs promessas redentoras, a troco de fórmulas estéreis, recitadas e rituais superados. Inclusive, infelizmente, vou dizer para alguns que ainda acreditam, doutrina espírita não promete cura física a ninguém. Doutrina espírita promete cura espiritual, se você fizer a sua parte. A pessoa que quiser e estiver precisando e procurar um centro espírita que faça tratamento de cirurgia, que faça tratamentos outros, vá, querida irmã, se acredita, faça. Não tem nenhum problema. Só não fique decepcionado quando não ficar curado. Porque, como eu disse antes, muitas vezes a doença que a gente carrega é a cura que a gente precisa. Porque não é a cura física, é a cura espiritual. Essa sim é a que nós precisamos. E as nossas escamas são retiradas dos nossos olhos quando a gente tem a consciência que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isto está no Evangelho, capítulo 17, no item 4. Nenhum de nós é perfeito, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa querer. A gente não pode mais estar dizendo: não, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não. Nós podemos nos endireitar. Nós somos espíritos. Espíritos que estamos tendo a oportunidade da reencarnação para deixarmos de ser bélicos, violentos, maledicentes, egoístas, vaidosos, orgulhosos, que ainda somos. Basta que a gente queira. Hoje eu posso ter me acordado com muita vaidade, mas aí de repente
Você diz, mas menino, eu aprendi que não é para ser tão vaidoso. Eu vou botar só um batonzinho. Mas aí você vai se controlando. Aí você hoje se encontra com alguém e começa a falar. E daqui a pouco você se lembra, meu Deus, mas eu sei que eu não posso ter tão língua ferina. Segura essa danada. Aí você segura e para e tenta mudar de assunto. Porque nós não somos perfeitos. A gente vai se segurando. Aí você vai e no shopping compra 3 calças. Porque até parece que você tem 6 pernas. Aí você compra 3 calças. Aí você, quando vem, já vem pensando, meu Deus, eu vou passar 3 meses pagando cartão de crédito. Nem precisava ter comprado 3. Podia ter comprado só uma. Mas o que é que você faz? Quando chega em casa, você diz assim, já que eu comprei 3, vou tirar 3 para dar para alguém que está precisando. É assim que a gente vai começando a trabalhar esse egoísmo que a gente tem ainda, esse orgulho que a gente tem ainda, de meninos trelosos, que ainda agem pelo impulso, e em vez de colocar o dedo na tomada, coloca a mão no cartão de crédito e passa com muita voracidade. Aqueles meninos trelosos que em vez de colocar o dedo na lâmpada, vai para a lanchonete e em vez de comer um pedaço, come 3 pedaços. Somos nós ainda esses espíritos. E são essas as nossas más tendências. Mas Jesus nos ama. Ama cada um de nós. E Ele reconhece cada pequeno esforço que a gente faz. Cada pequeno esforço. Ele sabe que a gente faz. E é por isso que Ele nos coloca nos seus braços. Ele não joga a gente por aí não. E a gente então pode dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso está na 2ª carta de Timóteo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos que vieram, mesmo aqueles que sabiam que o nosso palestrante não estaria. Que Deus os abençoe, que a gente possa ter muitos momentos de reflexões, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente fica cada vez mais cientes que a gente precisa se burilar, como um grande diamante que somos, nesta pedra de toque da nossa vida. Que Deus nos ajude hoje e sempre.